Boa noite, bem-vindo à nossa live sobre a família. Nessa semana que celebramos a Semana Nacional da Família, com um tema riquíssimo, que é Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aqui hoje, então, nesta noite, convido você que está entrando, fazendo acesso através das nossas redes sociais, da nossa região episcopal Nossa Senhora da Conceição, Facebook, YouTube, para que também possa compartilhar com seus amigos, vizinhos, familiares, evangelizadores, e fazendo assim da nossa caminhada missionária, evangelizadora da família. E hoje, aqui nesta noite, a nossa região tem preparado para você refletir sobre a saúde integral da família. Então, para viver essa experiência bonita da partilha, faço a apresentação aqui dos nossos amigos que irão fazer a partilha da conversa, iniciando aqui o Padre Felipe, da paróquia Nossa Senhora da Anunciação, mas também nosso assessor, que trabalha junto com a assessoria da Pastoral Familiar da nossa região episcopal Nossa Senhora da Conceição. Temos a presença do Otávio, graduando em Educação Física, também lá paroquiano da Paróquia Nossa Senhora da Anunciação, e colaborando conosco nesta noite. Thelma, psicóloga, também estará refletindo conosco junto com essa equipe hoje maravilhosa. O senhor Romeu, que faz parte também da Pastoral Familiar da nossa região episcopal Nossa Senhora da Conceição, paroquiano da Paróquia da Divina Providência, Foranina Santo Antônio da Pampulha. Janaína, também faz parte da Pastoral Familiar da Paróquia Santa Catarina Labouré, Forani também Santo Antônio da Pampulha. E aqui então nós temos uma belíssima experiência hoje. Depois Padre Felipe, Romeu vai contar para você a dinâmica que eles vão trabalhar. Por isso você não pode perder. Venha, compartilha, movimenta seus amigos, famílias, para que assim possa viver essa experiência presencialmente. E com certeza outros irão também poder fazer a experiência visitando a sala de vídeo posteriormente. Mas o bom é você participar agora, porque você pode fazer a sua pergunta, enviar aí no chat, onde pode fazer a pergunta, e a equipe, também a secretária da nossa região episcopal Nossa Senhora da Conceição, a senhora Cremilda, estará registrando todos os pedidos e passando aqui para a equipe responder a sua pergunta. Então, juntos também quero convidar você para fazermos uma breve oração e desde já agradecendo a presença de todos aqui para essa noite da nossa live e o nosso técnico também que opera, Kels. Então, possamos ficar em pé para rezarmos juntos a oração Vinde Espírito Santo. E você que está em casa, com a sua família também, reza conosco, iniciando essa nossa noite da live, onde queremos conhecer melhor a saúde integral da família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele do fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, para sempre. E como também experiência da nossa oração, possa dizer uma palavra. Eu vou dizer uma, e cada um dos presentes aqui também possa dizer uma palavra. Você que está em casa também possa lembrar a sua palavra. Pode registrar também a sua partilha, a sua palavra conosco. Palavra que eu trago aqui, comunhão. Família. Perseverança. União. Saúde. Acolhimento. E com certeza você em casa lembrou de muitas outras palavras. Unindo toda essa palavra que nos congregam para rezarmos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim da terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, a presença de Maria, na nossa presença, passo a palavra ao Padre Felipe Gouveia, para que possa também fazer a apresentação da dinâmica que hoje faremos nesta live com você, com a nossa família, com as nossas famílias. Padre Felipe, então, possa continuar a partir da nossa live, contando a experiência que vai acontecer na nossa dinâmica da noite. Uma boa noite a todos e todas que nos acompanham de suas casas, neste momento tão significativo que vivemos em nossa região episcopal, marcando com esta live a celebração da Semana da Família, que acontece em todo o Brasil, este ano com o tema Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, versículo 15 do capítulo 24 do livro de Josué. E nós escolhemos uma dinâmica bem simples. Nós faremos uma conversa entre nós. A Thelma vai, como psicóloga, trabalhar as questões humanas, da alma. O Otávio vai trazer para nós a dimensão do corpo e eu falarei um pouco sobre a espiritualidade, especialmente neste tempo da pandemia. Corpo, alma e espírito, saúde integral da família. E nessa conversa familiar que nós teremos, nós queremos chegar ao seu coração para ajudar neste período a vivenciar o seu ser pessoa, que tem essas dimensões, e certamente a sua família vai ser muito enriquecida nesta noite com esta partilha que nós faremos aqui, será do nosso coração. O Romeu vai falar para nós um pouco como que nós chegamos até este momento, como que preparamos para que pudéssemos realizar nesta noite de terça-feira, dentro da Semana da Família, esta live da Pastoral Familiar para cada família que nos acompanha neste momento. Pois é, Semana Nacional da Família é um momento muito especial para toda a Igreja do Brasil, né? E a região episcopal Nossa Senhora da Conceição ficou pensando assim, o que nós podemos fazer nesse tempo de pandemia para chegar em cada família com essa mensagem que o Padre Felipe passou. Mas, na nossa conversa, nós vimos que não era só no tempo de pandemia. O tempo de pandemia vai passar, mas cada um de nós, principalmente cada familiar nosso, precisa cuidar da sua saúde física, mental e espiritual, porque nós não somos apenas corpo, nós não somos apenas mente, nós também não somos apenas um ser espiritual, né? Nós somos um ser completo. E muitas vezes essa separação é que atrapalha a vida da gente. Então, nós vamos ouvir separadamente, mas sempre procurando ver ou perceber onde que nós podemos estar unindo esses três vetores, saúde física, mental e espiritual. Então, eu vou estar com a companhia da Janaína, que vai me ajudar aqui a falar as perguntas que vocês vão fazer para a gente, os comentários, né? Então, não deixem de participar, né? Vamos iniciar, como sempre, né? O Padre Filipe, primeiro as damas, né? Então, nós vamos iniciar a nossa live aqui, né? Com a nossa amiga aqui, a Thelma, né? Ela que
já tem o currículo dela aí como psicóloga, então não vou falar. Mas eu queria que a Thelma falasse, antes de começar, dessa vivência dela também dentro da igreja, né, Thelma? Que isso é importante saber, que uma pessoa que está aqui, ela não está dissociada da igreja, ela faz parte da nossa igreja também, não é mesmo? Então, com a palavra, a nossa amiga, nossa querida doutora Thelma. Obrigada, boa noite a todos. Agradeço muito, né, esse convite, falar desse tema tão demandado. Eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou Thelma, trabalho na Pastoral da Juventude há mais de 20 anos, cresci na Pastoral da Juventude, né? Vim de São Paulo, e é onde eu enturmei, né, com o pessoal da Juventude e cresci na igreja realizando esses trabalhos. E aí veio a inquietação em fazer psicologia, né, para aprofundar algumas questões que a gente já trabalhava enquanto pastoral. Bem, hoje eu sou coordenadora, né, do núcleo da família, criança, escola, do núcleo de psicologia O Seu Lugar, né, realizo trabalhos com família, com crianças. E é muito interessante, né, porque é uma demanda constante. Então, falar desse tema aqui diz muito do que nós estamos enfrentando, trabalhando, né, nas nossas reuniões enquanto equipe, né, que nós somos uma equipe, sobre o que está causando agora nas famílias, né, esse período. Então, essa demanda que está tendo nas famílias, na verdade, está sendo uma oportunidade para que a gente possa pensar agora como estão as nossas famílias, porque esse momento é uma oportunidade para cada um avaliar, né? Com certeza o inesperado chegou, né? Não mandou aviso, não preparou ninguém. Isso já vai fazer o quê? Há 5 meses, né? Tem 5 meses. E aí tivemos que nos recolher para a nossa casa. E para recolher na nossa casa, a gente acaba tendo que ser inteiro, intenso, e é onde muito se esbarra aí um na limitação do outro. E acaba, às vezes, buscando esse tipo de isolamento social dentro do seu próprio lar. Né? De eu ter essa vida integral, né, o dia inteiro, intensamente com elas, vendo elas na escola, articulando a minha vida com a vida delas, fazendo a minha agenda baseada aí na agenda delas, e isso acaba criando um certo tumulto, né? É claro, é normal, né? Ninguém estava preparado, e é claro que a gente acaba tendo que dar uns ajustes ali para adaptar essa nova realidade, né? Mas gera desconforto. E o que fazer com esse desconforto? E aí é onde aparecem as demandas, que às vezes não chega falando é uma demanda da família, não é a família buscando, é um dos membros buscando ajuda. Né? Então, aquelas pessoas que já tinham ali uma predisposição para ansiedade, para depressão, para estresse, muitos deles estão pedindo socorro. Né? E se um dos membros da família não estiver bem, a família toda está afetada. Eu falo muito isso. Nós somos um sistema, a família é um sistema, né? Então, se uma partezinha não está bem, o restante todo vai ser prejudicado. Então, nós precisamos pensar coletivamente. Nós precisamos pensar que dentro do lar nós plantamos e colhemos coletivamente. Nós não estamos no singular, nós estamos no coletivo. Nós não podemos ser individualistas. Nós temos que pensar enquanto adulto, temos que pensar o que uma criança pensa, nós temos que pensar o que um idoso pensa e pensar de que forma que fica confortável. Né? E isso, nesse período de pandemia, é um convite, uma oportunidade para vocês exercitarem, porque eu acredito, e eu até espero, que a gente não tenha mais esse tipo de tragédia acontecendo no mundo para ter uma oportunidade de ficar tanto tempo assim, todo mundo em casa, por essas condições. Né? A gente espera, assim, que volta tudo ao normal, mas
a gente tem que ver o lado positivo desse momento. Aí a oportunidade, o lado positivo desse momento é a oportunidade para repensar. Porque quando as portas se abrirem, se você não conseguiu fazer o que tinha que ser feito dentro do seu lar, com certeza depois, né, volta tudo ao normal e você perdeu essa oportunidade. Então vamos pensar nisso, né? O que estamos fazendo nas nossas famílias, nesse espaço que eu estou inteira, né? Que eu tenho que ser intensa, que eu tenho que ter predisposição, paciência, entender que eu sou limitada, entender que o outro é limitado, mas entender também que existe possibilidades em todos os sentidos. E é isso que a gente vai trabalhando, estimulando, né, dentro dos nossos lares. Tá bom? Eu vou passar a palavra, depois eu volto dando algumas orientações de que forma que a gente pode realizar isso dentro dos nossos lares. Beleza, começamos bem. Nossa, eu passo a palavra agora para o nosso amigo Otávio Bambirra, né? Também, né, se apresente um pouquinho mais, né, sobre sua vida na paróquia, tá, Otávio? Bom, eu comecei desde muito cedo, ajudei muito na igreja, né? Sempre fui muito presente, dos meios que eu posso ajudar dentro da igreja. Hoje eu já estou no 5º período de educação física, sou coach em emagrecimento, né? Trabalho especificamente com emagrecimento, uma academia própria para isso, chamada CrossFit, né? O CrossFit ele foi desenvolvido um método, uma metodologia toda para o emagrecimento, né? Dentro do processo de atividade física, de nutrição e de mentalidade também. O nosso trabalho lá também, a gente trabalha muito com psicólogos, né? No caso. Mas dentro desse período de pandemia, uma das poucas academias também que não pararam, né? A gente continua estando presente dentro da casa das pessoas. E um dos principais fatores que aconteceu, como a Thelma mesmo falou, né? Foi uma coisa que ninguém esperava, foi uma situação que ocorreu que poucos esperavam, né? Mas que criou uma predisposição que já existia, né? No meio na nossa comunidade, no nosso meio. O Brasil hoje, por exemplo, se encontra hoje numa margem de sedentarismo gigante, né? Ela vem crescendo, uma margem que cresceu nos últimos tempos e com a pandemia só vem a se estender a mais, né? E dentro desse meio que a gente se encontra, a gente que é profissional dessa área, a gente procura quebrar esse jejum, né, da pessoa ser ativa. A gente fala que poucos fazem exercício físico, mas muitos são praticantes de atividade física. Porque o simples fato da gente poder estar em casa fazendo uma faxina, de estar indo na padaria, a pé, né? Hoje em dia a gente usa o carro para tudo, a gente não tem o hábito mais de ir à cozinha, criar alguma coisa, a gente pede telefones, rapidinho já tem um lanche muito gorduroso na sua casa, e muito rápido. Hoje a tecnologia ela ajuda muito, mas também ela tem essa facilidade, né? E dentro desse contexto, a gente incentiva essas voltas de práticas antigas, né? Que hoje em dia se perdeu, que era as brincadeiras, que as crianças hoje em dia não têm esse hábito mais de brincar, né? de sair para a rua, de ir para a casa de um amigo, e até mesmo dentro de casa. Hoje os pais, às vezes, não têm um hábito também de brincar com o filho, de poder estar presente desta forma. Otávio, e eu aproveito, né, tem uma pergunta aqui que já aproveitar a sua fala aí. Atividades físicas em casa, cuidados para não ultrapassar os limites, principalmente quando a família toda está aproveitando, né? Que às vezes alguém que estava numa academia, que está tendo uma aula virtual, está todo mundo fazendo junto. Isso pode ser ruim ou não? Primeiro pegar o engajamento, né, da Thelma. A gente, dentro desse período agora, é importante a gente respeitar o nosso corpo na forma fisiológica, né? Se tratando de uma rotina fisiológica que a gente já tinha antes. O horário que a gente acordava, o horário que a gente levantava para tomar café, arrumar e sair. A gente tem que respeitar isso até mesmo na quarentena.
que é o quê? Acordar o mesmo horário que acordava, porque hoje em dia o pessoal, você às vezes fala por telefone, amanhã eu vou acordar às 10 horas da manhã, 11 horas. Não, não é dessa forma. É manter um horário fixo para você que seja trabalhar, tomar café, almoçar, seja os seus horários antigos sejam mantidos e que você possa respeitar até o horário de treino. Para a galera que gosta de treinar, que fazia academia, esse tipo de coisa, continuar fazendo. E pegando esse engajamento, tem que fazer e contagiar realmente o pessoal de casa. Levar atividade física, exercício físico para onde você passar. Isso é muito bom. Só que a gente tem que respeitar o nosso corpo e os nossos limites para que a gente não possa se lesionar e até causar um trauma para que você deixe de fazer isso no futuro. Então, hoje, principalmente na internet, você vê muito esse tipo de coisa, né? Eles pregando, tem que fazer isso, aquilo. Aplicativos que ensinam a fazer, só que eu vejo que às vezes eles desrespeitam o corpo dos alunos de forma só coloca a pessoa, às vezes, muito preparada. E, às vezes, não é dessa forma. Eu não posso passar os mesmos exercícios que eu faço para pessoas que, às vezes, são idosas ou um menino muito novo, né? Às vezes, eu fico treinando em casa, meus irmãos e primos que têm 8 anos querem fazer a mesma coisa. Não tem como. Então, a gente tem que respeitar esse tipo de limite e se atentar, né, com os eixos do nosso corpo, que são articulações, esse tipo de coisa. Se às vezes aparecer algum sintoma, tem que evitar esse tipo de coisa para que não cause nenhuma lesão, né? Pois é. E agora eu volto à fala do Romeu do início. A gente não é, né? A gente é um ser, né? Que é muito mais do que a gente não é só emocional, a gente não é só físico e a gente também não é só, né? Espiritual. E fica muito claro isso, porque vocês dois, de uma certa forma, falam da mesma coisa, da questão da rotina, né? Do pensamento positivo. Isso é muito bacana. Agora, uma coisa que tem me incomodado muito enquanto pessoa que cresceu dentro da igreja, dentro da comunidade, é a questão da espiritualidade, a questão das missas, a questão de estar na igreja, de estar com os fiéis, de estar com os amigos, porque a gente tem os amigos dentro da igreja. Eu costumo dizer que eu tenho uma família de sangue, mas eu tenho uma família que eu escolhi. E essa família, né, é a família que a gente tem, na maioria das vezes, dentro da igreja. Então, eu queria muito escutar do senhor, Padre Felipe, como é que está sendo essa experiência de ter que celebrar online, e isso agora tudo muito novo para vocês, né? Como que tem sido, né, essa rotina tão diferente, né? Vocês estavam tão próximos dos fiéis, que estavam acostumados a nos receber, estavam acostumados, né, a celebrar praticamente diariamente, quer dizer, agora celebram diariamente para poucas pessoas. Então, como que tem sido isso? Vamos ouvir um pouquinho disso? Então, nós devemos, eu acho que ter no coração bem presente uma palavra que a Thelma usou na sua fala inicial, que é um tempo de oportunidade. Todo tempo é tempo oportuno para fazermos a experiência de Deus. Espiritualidade não é um setor da nossa vida, uma gaveta que a gente abre, usa o que tem ali dentro, depois guarda e fecha. Quando a Janaína diz assim: a gente ia para a igreja e agora não vai mais. Estou dizendo isso porque espiritualidade é algo do ser humano, é algo próprio do ser humano. Nós, desde quando nós somos concebidos, somos a imagem e semelhança de Deus. Depois, se somos da tradição cristã, na Igreja Católica, nós iniciamos na fé, com os sacramentos do batismo, a Eucaristia, a Crisma, e tudo isso é um aprofundar-se, um mergulhar cada vez mais na vida em Deus, de tal maneira que, para nós que somos cristãos, batizados, em primeiro lugar, nós somos chamados, o mês agora de agosto, o mês das vocações,
antes de ser padre, de ser cristão leigo, de ser pai de família, como a Semana da Família inicia no domingo, Dia dos Pais, nós somos chamados à vida. Isso é um dom de Deus. Chamados à vida. Se é um dom de Deus, então nós vivemos esta presença em nós e devemos cuidar. Isso é a espiritualidade, é cuidar da vida de Deus, que é dom e graça na nossa vida, e assim estabelecer comunhão com Deus. Não uma comunhão intimista, uma comunhão somente eu e Ele. Como numa família, dentro de uma casa, nós devemos estar em comunhão com todos os membros, nossa comunhão também transborda para quem está próximo de nós e para quem somos chamados a ser próximos, que é de todos, até dos inimigos. Amai os vossos inimigos. Lá no Evangelho, Jesus disse. É o amor a Deus, o amor ao próximo. Então, a espiritualidade é tudo aquilo que nós somos, chamados à vida, mas também chamados à santidade. E assim vivermos o que nós somos e o que nós temos. Por isso que cada atitude nossa é uma atitude espiritual. Espiritual não é algo etéreo, né? A gente fala espiritualidade, às vezes a gente é como aqueles discípulos do evangelho de domingo passado. Jesus, já de madrugada, vem ao encontro da barca, caminhando sobre as águas, e alguém diz assim: é um fantasma. Às vezes, como padre, eu tenho a impressão que tem muitas pessoas que pensam que espiritualidade é um mundo do fantasma, do Gasparzinho. É um mundo onde cheio de alma penada voando por aí. Não é isso. Espiritualidade é algo profundamente humano, portanto sensível. Nós podemos tocar, experimentar. É assim que nós fazemos quando nos relacionamos com Deus. Com o nosso corpo, nós entramos em contato com Ele. Com o nosso paladar, entramos em contato com Ele, quando recebemos a Eucaristia, por exemplo. Com o nosso ouvir, entramos em contato com Ele, quando escutamos a palavra de Deus. Quando vemos, começaram a proclamar esta verdade da morte de Jesus e dali 3 dias a sua ressurreição na casa, em casa. Por isso eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se nós não tivermos no coração, na mente, no corpo, que a nossa casa é uma igreja, chamamos até de igreja doméstica, nós então vivemos algo terrível, que é um vazio. E nós não somos seres que nos mantemos firmes em cima do vazio. Nós somos alicerçados no Espírito Santo de Deus, que por meio da sua palavra nos faz edificar a igreja, aonde quer que nós estejamos. Se nós fechamos neste tempo, desde o dia 19 de março, a porta da nossa igreja, mas nós abrimos, escancaramos o nosso coração para o mundo inteiro. Digo isso de maneira bem prática. Eu celebrava missas durante a semana, às vezes para 6, 7, 8 pessoas. Hoje, quando eu celebro na igreja, ontem, quando eu celebrei a missa no segundo dia da Semana da Família, haviam mais ou menos 60 pessoas acompanhando do meio de comunicação que eu estava. Multiplicando pelo número de famílias, vamos colocar aí umas 250 pessoas acompanhando. Muito mais do que uma missa presencial que ninguém poderia estar ali na igreja acompanhando por N motivos. Então, na verdade, o que eu experimento na oportunidade deste tempo, segundo a pergunta da Janaína, é que somos chamados cada vez mais a compreender
aquilo que nos pede a Semana da Família esse ano. Eu e minha casa. A minha casa é a minha família, onde eu estou, porque é de lá que vêm as pessoas para a igreja para rezar a missa com o padre. E se as pessoas não forem edificadas lá, não serão edificadas aqui na igreja, não, porque pode ser um simples formalismo de ir à missa, mas voltar para casa e continuar a mesma coisa, ou até pior. Espiritualidade é uma constante no mergulho na presença de Deus que começamos desde o ventre materno e alimentamos no dia a dia da nossa vida. Puxa, Padre Felipe, que palavras lindas, viu? Mas tem uma pergunta aqui que eu acho que vai deixar o senhor de uma saia justa aí, viu? Aqui tem uma pergunta que diz assim: observamos muitas pessoas frágeis fisicamente e mentalmente, mas que têm uma espiritualidade assim profunda. É preciso realmente o corpo ser martirizado ou está tão fragilizado assim para essa espiritualidade aparecer? Ou é possível conciliar tudo isso? Ter um corpo saudável, uma mente saudável e a espiritualidade não ficar relegada a segundo plano? Absolutamente não há necessidade de negar nenhuma dimensão da nossa vida. Nós devemos abraçar tudo aquilo que a vida nos apresenta e, com toda certeza, toca muito a dimensão da fé, porque a salvação que todo mundo espera é uma vida sem sofrimento, sem dor, que nós temos somente na eternidade junto de Deus. Então, quanto mais nós qualificarmos a nossa vida, melhor nós seremos mais humanos, íntegros, com saúde mental, no corpo e espiritual. De tal forma que, reconhecendo em pessoas frágeis, uma fragilidade assim no corpo mesmo, mas que emanam uma espiritualidade tocante, nós poderíamos dizer assim: essa pessoa não chegou nessa maturidade espiritual do nada, com o estralar dos dedos. Ela, enquanto pôde, buscou com tudo aquilo que ela podia a espiritualidade, com sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. E eu ouso até dizer assim, olha, às vezes nós olhamos e dizemos que aquela pessoa ela é frágil, delicada, mas ela é mais forte do que a gente que está olhando, porque na fragilidade dela ela consegue ter forças e certamente, porque vem de um equilíbrio mental e espiritual, para que no corpo frágil e limitado dela, ela possa ainda alimentar uma boa sanidade mental e a espiritualidade. Então, essa questão de olhar para a pessoa e ver a limitação dela, isso depende da gente que está olhando, mas para ela que está vivendo aquilo, ela pode fazer, inclusive, do sofrimento dela uma fortaleza. Quantas vezes eu vou visitar enfermos que estão na cama e eu, padre, sacerdote, que fui ali para ungir aquela pessoa, saio fortalecido na minha fé, pelo testemunho que ela dá. Às vezes sem falar nada, mas é o que ela pode dar naquele momento, é suportar aquele sofrimento. Então, olhar a fragilidade do outro vai muito mais de mim que olho daqui para lá do que a pessoa, porque cada um deve saber a medida que oferece. E se a pessoa oferece aparentemente com o corpo que ela tem menos do que eu, mas ela oferece tudo que ela pode oferecer. Nesse momento, eu acho que essa experiência de dividir as tarefas contribui muito para compreender que, né, agora nós vamos trabalhar. Eu atendo até alguns casais que a gente faz esse tipo de articulação. As crianças estão ali.
como vai fazer? Vai ficar tudo por conta da mãe? Ela tem que trabalhar também. As louças estão ali, vai ficar tudo por conta da mãe? Ela tem que trabalhar também. Então, dividir as tarefas. Então, a oportunidade de todo mundo estar em casa é a oportunidade de ver, né, que a mulher trabalha também e o homem vê a mulher que ela trabalha também, e a mulher, de certa forma, fazer essa proposta, né, de abrir mão e falar assim, olha, eu preciso de você nesse momento, esse trabalho é nosso. Né? Agora é o momento da gente dividir, porque senão não dá. Então, às vezes, eles dividem até o turno. Um trabalha de manhã, o outro trabalha à tarde, para acompanhar, né, nesses afazeres aí domésticos e cuidar dos filhos. Então, agora está sendo mais uma oportunidade aí para pensar e rever aí esses papéis femininos e masculinos dentro dos lares. Agora, só mais uma observação, né? Isso tem gerado muito conflito, tá? Não é tão bonitinho assim, tranquilinho, assim, igual eu estou falando, não. Inclusive, o aumento aí de divórcio, né, não só no Brasil, em outros países, nesse período de pandemia, aumentou bastante. Então, os casais, né, têm buscado muitos psicólogos, terapeutas, né, de casais, justamente buscando essa ajuda, porque agora está tendo muito conflito, né, no casal, não só por essas questões de afazeres, mas por diversas coisas. Então, é o momento que eles estão se olhando um para o outro, então, aquilo que já era a demanda agora está virando, está gritando, está pedindo socorro. Assuntos mal resolvidos todos estão vindo à tona, né? Então, realmente, nesse momento, os casais também precisam de uma atenção especial. Pois é, e é um dado triste esse que você nos traz, Triste, né? Muito triste preocupante. essa questão. Triste e preocupante, porque a gente vê matrimônios sendo, né, prejudicados pela convivência, isso é muito triste, né? Ou pela falta de convivência, talvez, né? E aí eu pergunto, você está falando da tal da... Aí vem outra palavrinha, empatia, a importância de se colocar no lugar do outro? Sim. Empatia, gente, é o seguinte, não é concordar, não é falar eu penso igual você, é você vestir o sapato do outro e falar assim, olha, de acordo com as suas condições, sua forma, né, de ver a vida, eu entendo que para você é melhor ser assim, mas a minha opinião pode ser diferente. Então, a empatia é entender que eu não tenho que concordar, mas eu tenho que acolher. Tem muita coisa que eu não concordo, mas, poxa, ela pensa assim, eu tenho que respeitar. Né? Então, a gente precisa de fazer esse exercício de empatia, até para a gente ser tolerante, porque a gente precisa, nesse momento, de ser mais paciente, mais tolerante. E aí, não é porque eu dou conta de tudo que eu posso pensar que o outro tem que dar conta, não, que ele tem que ter a mesma capacidade. Não, eu tenho que entender que o outro, às vezes, o tempo dele é mais lento, às vezes, os gostos dele é diferente. Então, quando eu tenho essa empatia para acolher, eu falo assim, não, de acordo com as possibilidades e limitações dele, ele realmente está fazendo, né, está se doando, está se dedicando. Agora, fulano dá conta de fazer mais, está fazendo mais. Né? Então, assim, não é aquele comparar de falar assim, não, todos têm que fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Né? Então, vamos entender que cada um tem o seu perfil ali dentro desse lar e cada um pode se adequar de acordo com o que esse espaço aí tem delegado, tem demandado aí, né, durante esse período. Otávio, tem uma pergunta agora para você aqui, viu? Fazer essas atividades de casa, varrer, lavar louça, tirar poeira, né? Lavar um carro, isso também pode ser considerado uma atividade física, né? Que as pessoas nesse confinamento devem fazer para exercitar o corpo, ou precisa realmente de algum exercício mais, vamos dizer assim, mais especial? Como eu disse, né, no começo, qualquer atividade física, seja ela lavar o carro, alguma coisa, já é uma atividade física, né? A gente tem que procurar o quê? Fazer esse tipo de coisa mesmo porque o nosso corpo precisa trabalhar, senão ele acaba se definhando, né? Ele entende que como eu não uso, eu não preciso. Então, a gente tem que tirar isso, quebrar esse tipo de coisa.
O nosso corpo ele precisa andar, ele precisa fazer uma caminhada, ele precisa, às vezes, abaixar, fazer esse tipo de coisa que é normal do nosso cotidiano. Mas, às vezes, a gente deixa de fazer, né? E, às vezes, quando a gente precisa dentro de casa, a gente sente, né? Nossa, eu fui lavar uma panela, fiquei com uma dor no lombar. Nossa, eu fui lavar o carro, fiquei todo dolorido. A gente está acostumado a ver esse tipo de coisa o tempo todo. Fui na padaria lá, eu fui no sacolão, né? Não, meu braço está todo doendo. Mas é porque às vezes quando você cria a necessidade de precisar do seu corpo e você não tem essa rotina, o seu corpo sente. Então, esse tipo de coisa, assim, ele tem que ser buscado. Agora, o exercício físico, ele vai te dar melhor ativação do nosso corpo, porque dessa forma a gente consegue isolar melhor o nosso corpo e trabalhar ele de forma mais completa. Então, a gente tem uma ativação 100% do nosso corpo do que a gente teria só com as tarefas de casa. Então, assim, sim, a gente tem que procurar fazer essas tarefas de casa, mas buscar um exercício físico orientado, sim. Legal, Otávio, muito legal essa orientação, né? Vamos lavar o carro aí, vamos varrer o terreiro, vamos, né, tirar os matos lá, porque, né, isso tudo ajuda. E Padre Felipe, eu vou retornar com o senhor. Se eu entendi bem o que o senhor disse, quando esse templo, né, quando esse prédio, que na verdade é apenas tijolo, né, mas também é a nossa casa, também é o lugar que a gente busca, também é o lugar que a gente tem segurança, ele se fechou em março, a gente pode entender que milhares de igrejas domésticas foram criadas nesse momento? Com certeza. Eu não digo que milhares de igrejas foram criadas neste momento, porque já existiam, já eram. Toda família cristã já sempre é uma igreja doméstica, mesmo antes da pandemia. E como o Romeu bem recordou no início, esta live, Saúde Integral da Família, é um tema pertinente, não porque é só a pandemia, porque a pandemia vai passar. E quando passar, a saúde tem que acontecer no meio de nós. Então a igreja doméstica, ela sempre existiu. Quem criou a igreja doméstica foi lá, a igreja primitiva. No início, a primeira coisa que aconteceu na história da igreja foi as celebrações em casa, em torno do mistério da Páscoa de Jesus, a sua vida, paixão, morte e ressurreição, que acontece na vida de cada cristão. Eu até diria o seguinte: esta igreja templo é que foi criada por causa da igreja doméstica. Isso, logicamente, antes da pandemia. Só que hoje a gente percebe, como a Thelma disse, é um tempo favorável para que algumas questões sobressaiam, que já existiam. Os divórcios que estão acontecendo, os conflitos familiares, tudo isso já estava ali incubado na família. Agora aflorou, certamente por uma convivência maior. Todo mundo já ouviu falar naquele ditado, né? Se você quer saber como é que é uma pessoa, você quer conhecer uma pessoa, tem que comer 1 quilo de sal com ela. Ou seja, fazer muitas refeições, conviver bastante. E assim, infelizmente, quando falta a espiritualidade, o equilíbrio entre o corpo e o mental, a saúde mental e o espiritual, a tendência que nós temos é enxergar mais os defeitos do que as qualidades. Aí é que embanana no meio de campo. Aí é que destrói mesmo o casamento, destrói a relação. Então a igreja doméstica não foi criada. Milhares de igrejas domésticas. Nós poderíamos dizer que com o fechamento do templo, que é a igreja, essa construção, que as comunidades ajudam a edificar, a gente faz tantas atividades, barraquinha, isso para reformar uma igreja, para colocar uma porta, para abrir uma janela. Esse tipo de relação com o templo, na pandemia, nós podemos dizer, ficou mais evidente
algo que é positivo, que cada família, cada casa, cada lar é uma igreja doméstica. Olha que coisa positiva. Descobrir que eu sou igreja não só lá na comunidade, mas que a minha família, a minha casa também é uma comunidade. Padre Felipe. Muito bem. Nós já estamos encerrando. Senhor Romeu, eu que vou fazer a minha pergunta agora. Então, vou passar a palavra para o Padre Antônio Moacir aqui para fazer a pergunta dele, né, Porque Padre? eu sei que a pergunta aqui eu posso direcionar a Thelma, ao Otávio, e o Padre Roberto Rubens é conhecido nosso, da nossa região, então sempre tem trabalhado conosco também no colegiado de catequese. Mandar um abraço para o Padre Roberto, que nós somos colegas de turma, vivemos como uma família no seminário durante 8 anos, também junto com o Padre Antônio Moacir, que é nosso colega, só que ele é bem mais velho do que a gente. E o Padre Roberto, um abraço para você, viu, amigo? E ó, Padre Roberto, um abraço também aí, né, do Padre Felipe e o meu também. E aí a pergunta é o seguinte, Thelma e Otávio. Que ganho se tem quando as atividades da casa são partilhadas entre todos? E o que se perde quando centralizado? Bom, quando se divide isso, né, você acaba criando uma rotina e até cria uma forma mais prazerosa de lidar com as tarefas de casa, seja com o nosso companheiro, seja compartilhando, né? Então, toda forma de compartilhar, eu acho que ela passa a ser prazerosa. Isso fisiologicamente também, Não, que a gente libera hormônios dessa forma, né? Acho que até uma mais que ninguém citou isso no começo. E eu acho que a forma de partilhar, ela nos ajuda a interagir com o pessoal da nossa própria casa e ajuda a desafogar aquela pessoa que às vezes fica mais afogada, que às vezes passa a ser até uma mãe ou um pai, não sei, né? Mas vou citar o exemplo lá de casa mesmo, minha mãe não precisa nem falar, ela olha, eu já sei que eu tenho que lavar a louça, né? Então, são bem divididos. Aí eu e meu irmão faz, ó, de manhã é você, hora do almoço sou eu, e a gente vai trocando. Bem, né, eu acho que diz muito mais do que o ambiente físico em si, né? Claro que fica visível ali, né? O resultado ajuda muito. Quando a gente está num ambiente mais organizado, a nossa mente fica mais organizada, né? Às vezes a gente precisa falar assim, como é que está lá seu espaço, né? Porque às vezes a pessoa está com a cabeça toda ruim, o espaço não está favorecendo, né? Vai fazer uma faxina no seu guarda-roupa que vai aliviando. Tem umas dicas que a gente faz assim que contribui muito, né? Você organizar o espaço, você, de certa forma, está se organizando. Mas, para além disso, esse exercício, né, diz de uma comunhão, de uma união, né, de uma empatia. Né? Então, nesse momento, quando nós estamos ali, cada um, né, fazendo os seus deveres, diz de um respeito. Educa as crianças, ensina as crianças, né, a ter respeito com aquele espaço. Nós precisamos de cuidar desse espaço. Esse espaço é o nosso. Porém, nem todos conseguem resolver esses problemas simplesmente no diálogo a dois ali, na família, no casal. É importantíssimo saber que não é demonstração de fraqueza, nem deve-se ter vergonha de pedir ajuda. Por isso é que nós, padres, sacerdotes, como a Janaína se direcionou a nós, recebemos em nosso escritório paroquial, nos atendimentos no dia a dia, tantos casais que vêm se aconselhar. E tantos casais também procuram a psicologia, a terapia, que pode ajudar, porque no fundo a gente tem, e não é só na relação da família com o casal, nossa relação pessoal, conosco mesmo. Se nós não soubermos aonde estão os nossos problemas, os erros, nós não saberemos eliminá-los. É como a confissão. Se a gente não reconhecer que a gente tem um pecado, a gente não vai confessar ele para o padre. E certamente esse pecado vai ficar ali o resto da vida, corroendo você. E se a gente sabe e tem o propósito de mudar,
a gente confessa a palavra, aí não tem mais sintoma e a gente consegue a cura daquele problema que a gente traz, daquela situação que é preciso a gente corrigir. Ótimo. Eu sei que à noite, apesar da nossa dificuldade técnica, não da nossa parte, que é importante registrar aqui também, não é a situação interna nossa aqui, mas é o conjunto da rede no Brasil, verificando não só nós que sofremos com essa experiência hoje, com a dificuldade da transmissão, um grande travamento ocorrendo, mas tendo essa consciência que é uma questão, né, da central de transmissão, não ao nosso serviço interno técnico aqui de transmissão, que houve o travamento da nossa live dessa noite. Mas depois desenrolar as perguntas quentes, mas também é preciso organizar, né? Foi dito, é importante da organização. O lugar, o tempo, também acho que é o momento da gente organizar a conclusão, encerrando. Então aqui não sei se cada um quer dizer, né, uma palavra encerrando, para ter também essa oportunidade de dizer, né, uma palavra-chave de fechamento, mas nós precisamos organizar e concluir a nossa live. Quem sabe essa dinâmica foi bacana, pensar uma outra para os próximos meses. Padre Felipe, que é o nosso assessor eclesiástico da Pastoral Familiar, juntamente com o Romeu, que é um também colaborador do colegiado, pensar, quem sabe, outras atividades que vai se envolvendo aí nessa dinâmica bonita, né? Deixa eu conferir aqui. Registrando aqui. Sabemos que existem várias situações vividas neste tempo. Lógico, já existiam. Porém, agirá assim também, se tornando, ou melhor, acho que eu estou fazendo a leitura errada da Neide Eloy. Sabemos que existem várias situações vividas neste tempo. Lógico, já existiam. Porém, agir está se tornando mais difícil. Lidar com arrumação, organização, etc. Mas você, como lidar com o lado financeiro? O que está afetando muitas famílias? Então, aqui a Neide Eloy faz essa pergunta, e então nós precisamos também de um administrador que possa ajudar, mas acredito que nós temos bons administradores, porque ser pai de família, administrar uma casa é importante, ser um administrador e pároco de uma paróquia também tem os seus cuidados, o jovem que também tem que administrar a vida, o tempo e as questões financeiras. A Thelma deve já ter ouvido muito isso na consulta clínica, nas terapias, e a nossa amiga também, como dona de casa, sempre dá cochicho no ouvido do marido, assim, bem, teve que organizar a nossa vida financeira porque a situação está difícil. Eu acho que tem uma pergunta nesse sentido que a Neide Eloy faz para todos, e talvez seja importante rematar com essa pergunta, senão, e de fato é uma situação que nós hoje enfrentamos, seja na vida familiar, seja numa realidade de uma empresa, seja na realidade também da vida comunitária, paroquial, a questão financeira. Eu vejo que realmente esse problema financeiro ele vem crescendo, né? A quantidade de desemprego nesse momento, né? Muitas pessoas foram desligadas dos seus trabalhos, muitas pessoas tiveram seu salário reduzido, né? Muitas pessoas perderam benefícios, perderam dobra de trabalho, e eu vejo que a gente tem que ter um olhar muito misericordioso nesse momento, um olhar para o outro, um olhar para o seu vizinho, porque a gente às vezes não imagina que o vizinho que está ali, né, ele está passando dificuldade, ele está precisando de ajuda, né? Lá na nossa paróquia nós temos um projeto que a gente chama de Corrente do Bem, e começou com 2 pessoas.
Hoje nós estamos atendendo 35 pessoas de forma fixa, com cestas básicas, né? E pessoas que a gente nunca imaginava que estariam precisando. O que mais nos assusta é isso. A gente, às vezes, eu tenho tido muito contato com o Zé Ricardo, lá da Paróquia Santo Antônio, e ele tem chegado para mim, às vezes, e falado, olha, nós precisamos ajudar nosso amigo, o fulano, porque ele está com problemas, porque ele perdeu o emprego, porque a esposa perdeu o emprego, porque os dois perderam o emprego. Então, eu acho que, nesse momento, a palavra de ordem tem que ser misericórdia, muita misericórdia, né? E esse olhar, esse se colocar no lugar do outro, esse ser mais observador. É observar mesmo o meu vizinho, observar quem está perto de mim e também as pessoas mais vulneráveis, porque a gente sabe que elas sempre existiram e que o número delas aumentou muito agora. Né? É muito triste esse fato, esses dados, mas eles são reais. Eu vou só dar um bitaco aí, que eu acho que é importante também a gente ser prático, né? O que é isso, ser prático? É a gente poder listar tudo que a gente gasta de fato, porque muitas vezes, igual perde o emprego, diminui os ganhos, a gente tem que adequar a nossa vida. E não é fácil se a gente não tiver isso bem planejado, né? Então, independente da situação que a gente está vivendo, a gente tem que conhecer os nossos gastos, nossa realidade, e a gente vê que quando a gente planilha, a gente vê muitas oportunidades de realmente reduzir custos sem perder nossa qualidade, né? No total, que a gente vê que tudo tem muito, às vezes, algum desperdício, né? Seja internet, seja TV a cabo. Então, tem muitas coisas que a gente fala assim, nossa, eu tenho um tanto de canais. Eu falo assim, mas quanto você assiste? Às vezes assiste uns 10, 12, tem 140 e paga por isso, né? Então, a gente tem que planejar tudo que a gente gasta, a conta de luz, a conta de água, ver por onde está saindo, né, o nosso dinheiro, né? E aí, é claro, eu estou falando do ponto de vista prático, né? Claro que se a pessoa perdeu o emprego, tem muitas coisas que saem da cabeça dela. Mas se ela não tiver a calma de planejar, ela vai continuar a rotina, né? Eu vou dar até um exemplo. Um jogador de futebol, às vezes ele para de jogar, ele tem aquela rotina física. Continuou só aquela atividade física que parou e ele não fez uma reavaliação de toda a vida dele. Então, eu acho que para a nossa vida prática também, a gente precisa o tempo todo estar sabendo onde está indo cada dinheirinho nosso, né, para a gente poder aplicar bem. Tá ok? Parece brincadeira, mas às vezes até trocar a padaria faz a diferença. Eu compartilho, né, dessa ideia, né, de buscar apoio, saber que tem muitas portas se abrindo aí, né, as pessoas sabem das dificuldades, está tendo muito desemprego, sim, então tem muitos projetos, está tendo muito trabalhos aí preocupados aí em poder ajudar essas famílias. É muito importante rever essa questão dos gastos, né? Avaliar o que realmente é prioridade, que o que é necessário. Infelizmente, vai ter que fazer muita redução, né? Nós estamos num período que, de forma geral, as famílias estão preocupadas com isso, sim, né? Então tem que ter essa redução de gasto, né? Até um exercício, até porque às vezes tem coisas que realmente não usava, né? E às vezes pode até depois avaliar melhor, falar assim, não, nem quero voltar mais com isso, porque isso era um desperdício. Agora, uma coisa que eu tenho observado muito, né, eu trabalho em projeto social também, e eu converso muito com essas pessoas que estão passando por situação difícil, né, igual pessoas que trabalham em lar, né, no caso diarista. E o que a gente tem buscado? Elas estão buscando oportunidades de se reinventar,
de fazer alguma coisa e vender como delivery, né? Está muito favorável o período para delivery, né? Elas estão pensando, estão tendo projetos de vidas, pensando até assim, eu preciso me capacitar mais nisso. Então, hoje o online abriu aí as portas para vários cursos e cursos gratuitos. Às vezes você não é agora que você vai colher o fruto disso, mas já é uma oportunidade. A gente não está buscando oportunidade? O mundo não deu uma sacudida que com certeza todo mundo vai sair diferente? Então, às vezes, é uma oportunidade para você colher coisas melhores, né? Então, pense nas oportunidades, né? O que eu preciso de fazer hoje, o que eu preciso de comer hoje. Mas o que eu, a partir disso aqui, o que eu posso fazer para que eu consiga colher amanhã? Para que eu não fique nesse provisório, né? Que eu consiga realmente me realizar não só financeiramente, mas como pessoa, como profissional, ali exercendo um talento, um dom. Então, tudo tem saída, tudo tem resposta. Né? Às vezes você conversa com uma pessoa mais experiente naquela área, ou você pesquisa alguma coisa mais naquela área, você já consegue estar apto para executar aquilo. Né? Então, vamos abrir aí essas possibilidades, né? Dar o peixe sim, mas também ajudar a pessoa a pensar de que forma que ela vai começar a pescar. É um processo que eu acho que a pandemia só acelerou, né? O processo digital, principalmente. Ele já existia, já vinha acontecendo, e com a pandemia só acelerou. Eu acho que a gente tem que aproveitar e reinventar, como a Thelma falou. A gente tem que aproveitar essa situação e procurar fazer algo diferente. Em vez de ficar apenas reclamando ou questionando, a gente realmente aproveitar as oportunidades que tem e reinventar aquilo e buscar algo diferente dentro do contexto que a gente está vivendo hoje. Hoje é tudo praticamente digital. A gente precisa adaptar e entrar nesse meio, para que a gente possa passar por essa crise, né? É realmente como o nosso colega falou, a gente tem que ver o que a gente pode reduzir, procurar melhorar e não reclamar daquilo que a gente está vivendo, mas sim adaptar, reinventar e passar por esse objetivo, né? Esse obstáculo, no caso. E eu acho que é um processo que aconteceu rápido demais, mas a gente não pode simplesmente parar. A gente tem que continuar, independente da crise que vivemos hoje, eu acho que a gente tem que passar por isso. Não podemos ficar estagnados, e sim buscar algo melhor. Seja abrir mão do que realmente a gente consegue, foi como a Thelma falou no começo, a gente não pode abrir mão do lazer ou do nosso bem-estar físico, mental e até mesmo do lazer, que é um grande fator importante que a gente às vezes acha que inúmeros problemas que a gente faz, a gente sai cortando essas coisas. A gente não pode deixar esses pontos de lado. A gente tem que buscar se exercitar para ficar bem e buscar reinventar. A gente não pode parar. Acho que o importante é a gente continuar caminhando e não parar onde que está e conviver com o problema. A gente tem que passar pelo problema, né? No ponto de vista, assim, essa questão financeira e relação às paróquias, né? Porque é onde eu estou atualmente, também o Padre Antônio Moacir. Eu confesso que eu penso que foi no início, para nós padres, uma grande angústia e desespero. Mas angústia e desespero não fazem parte de quem tem aquela confiança que não teve Pedro no Evangelho de domingo, né? Se és verdadeiramente, se sois vós verdadeiramente, manda que eu ande sobre as águas ao teu encontro. Jesus diz: vem, mas Pedro vacila e começa a afundar. A partir do momento que, aí eu falo da minha paróquia lá, a Paróquia Nossa Senhora da Anunciação, a quem quero mandar um abraço muito especial, pela dedicação de todos os paroquianos que lá têm, que generosamente têm nos ajudado. Desde quando eu comecei ali o trabalho pastoral e missionário, e todos que estão lá, especialmente aquelas pessoas mais envolvidas, sabem disso. Nunca foi necessário que as pessoas, em matéria financeira, oferecessem nada
Por exemplo, primeira Eucaristia, tudo que precisava a paróquia fornecia. E assim era um trabalho realizado com o dízimo e aquilo que entrava na paróquia. E assim foi até o dia 19 de março. De tal maneira que as primeiras motivações que nós tivemos, escrito por todos os párocos, foi essa, de tentar manter funcionárias e as contas de água, luz, telefone, que é necessário para o andamento da paróquia e aquilo que é estritamente necessário. O que toca aquilo que o Romeu disse, botar no papel aquilo que neste momento é prioridade, já que não podemos contar com outras coisas. E na paróquia, antes de tudo, de pensar até mesmo nessa situação paroquial, da manutenção, nós nos motivamos a fazer uma campanha de solidariedade, também toca o que a Janaína disse, e que tem sido o carro-chefe da nossa paróquia. Campanha de solidariedade, alimentação, de arrecadação de alimentos, material de higiene pessoal e de limpeza, que encaminhamos e assim atendemos as famílias da paróquia necessitadas e as famílias de outros lugares, inclusive, têm sido atendidas pelo trabalho dessa campanha de solidariedade. E o que tem dado um fruto espiritual muito grande para a paróquia. Aí a solidariedade dos paroquianos com a vida paroquial. Por exemplo, eu sempre gostei da igreja bem arrumada, com flores, porque isso eu penso ajuda a gente a entrar no mistério que nós celebramos e que nós vivemos. Liguei para a pessoa que organiza isso na paróquia e falei assim, olha, de hoje em diante não vai ter um centavo, porque não tem. Mas eu quero que tenha flores na igreja. E aí nós vamos ver uma maneira de fazer isso. E quem acompanha as nossas transmissões desde o dia 19 vê que não falta. E não falta por quê? Porque as comunidades se organizam e as pessoas fazem a doação e faz com que os arranjos, as coisas que precisamos na igreja aconteça. Isso tem sido desde o início assim. Então eu penso que é uma oportunidade de nos reorganizarmos e sermos solidários com as pessoas que passam necessidades e com a nossa paróquia, seja ela lá no bairro São Gabriel e Ouro-Minas, aqui no Cachoeirinha, onde quer que nós estejamos. Não pensar que eu só sou dizimista quando eu posso entrar na igreja para rezar a missa. Porque o dízimo é um gesto de amor à comunidade. E a paróquia Nossa Senhora da Anunciação tem crescido cada vez mais esse gesto de amor. Eu sou testemunha disso. E certamente o padre Antônio Moacir, como vigário episcopal, deve ter, dentro da dinâmica da nossa região, muitas experiências positivas. Quando a paróquia, juntamente com o padre, assume na solidariedade a gestão. Porque o padre não dá conta sozinho, não. Quem fala assim, tem que abrir a igreja, e aí é o padre que tem que comprar o tapete, comprar o álcool e ficar na porta colocando álcool em gel na mão, quem fala isso não tem nem espiritualidade, nem saúde mental e nem equilíbrio no corpo. Isso eu tenho certeza. Muito bem, Padre Felipe. Eu agradeço a Neide Eloy por essa pergunta, porque abriu então a possibilidade de todos comentar sobre essa pergunta. Então, muito obrigado, Neide Eloy, pela sua pergunta, e mexeu e mexe com certeza com todos, mas também posso dizer breves palavras sobre essa questão. O desafio é grande, com certeza, a realidade econômica da família, mas também vai ser um momento que, acredito eu, que as famílias irão organizar, como lembrou o Romeu, a realidade de planejar. Então, todos precisam planejar a questão financeira e organizando sempre essa estrutura importante na vida de toda a família.
Às vezes a gente não aprende a fazer uma reserva para os momentos de emergência. Com essa realidade da pandemia, nos ensina a fazer a experiência e a necessidade sempre manter uma reserva, para que os momentos emergenciais a gente esteja mais equilibrado para fazer isso acontecer de uma maneira diferente. Como o Padre Felipe disse, na gestão paroquial, muitas comunidades paroquiais também estão vivendo essa situação difícil, bem delicada, para administrar a vida da comunidade paroquial. Outros estão sob equilíbrio, porque tem uma organização pastoral, a pastoral do dízimo, bem organizada, estruturada, e os dizimistas contribuindo de uma maneira sempre bela, realizando a partilha e garantindo também a vida da comunidade tranquila. Isso é importante, penso eu, na realidade de toda a família, planejar, organizar bem e manter uma reserva para os momentos emergenciais. Então, organizar o tempo também, encerrando. Alguém gostaria de dizer uma palavra para encerrar? Porque aí convido para fazermos junto a oração de 3 Ave-Marias, agradecendo a oportunidade, da presença de cada um aqui nesta noite, para essa live, mas também agradecendo a oportunidade das famílias que estão conosco rezando, porque refletir diante do comentário que foi colocado pelos nossos integrantes desta live da noite, é uma dinâmica também de vida de oração para nós. É formação, é cuidar da mente, é cuidar do corpo, é cuidar de toda a nossa saúde física, como a temática, né? É importante da saúde integral de cada um de nós. Então, provocação de cada um deixada aqui ajuda você que está em casa refletir, e a reflexão é um momento também de oração. A reflexão daqueles também que irão poder visitar a sala de vídeo e ouvir, esta noite desta live, para refletir com a sua família e, com certeza, planejando também uma reeducação, com certeza, de todos nesta caminhada. Então, alguém gostaria de dizer uma palavra, uma mensagem, um abraço para as pessoas queridas, para a esposa, né, Romeu? Pois é, padre. Eu queria aproveitar essa oportunidade, e fazer dois comentários. Um é fazer um fechamento, igual o senhor falou aqui, porque falou-se aqui em diálogo, E tem um amigo meu que fala assim, conversando a gente desentende, mas conversando de novo a gente se entende. Então, às vezes, o primeiro diálogo não funciona, mas não desista, faça o segundo e vai funcionar, Então, fica essa dica. E a outra é esse abraço que eu quero mandar para minha esposa, Wanda, para toda a paróquia Nossa Senhora da Divina Providência, E todos os amigos que estão acompanhando da nossa pastoral familiar, daqui da região Nossa Senhora da Conceição. A gente está acompanhando aqui pelo celular, muitas pessoas participando, mandando um abraço para todos nós aqui. Então, é o abraço também e a certeza que nós vamos continuar juntos nesse trabalho. Aliás, o desafio para a pastoral familiar pós-pandemia talvez seja muito maior. Então, devemos estar com nossas baterias carregadas e esse ânimo, que o Espírito Santo, a gente está aqui num templo, mas o Espírito Santo está aqui com a gente para poder fazer com que a gente tenha esse ânimo para continuar esse trabalho, que não é nosso, é um trabalho de Deus, a gente só se coloca a serviço. Ok. Muito bem, obrigado, Romeu. Eu também queria agradecer, em primeiro lugar, agradecer pela minha vida, pela vida dos meus, pelas nossas vidas, porque Deus tem nos livrado, dessa doença e que Deus possa livrar todos, que estão nesse momento, passando por esse mal. Mas lembrar que vai passar, é o que nós falamos aqui, é um momento difícil, mas eu vi em cada um aqui a palavra de positividade. A gente não ouviu o pessimismo da boca de ninguém. E é isso, sejamos positivos. E nesse Sejamos Positivos, eu quero também mandar um grande abraço para todos os amigos da paróquia Santa Catarina Laboré, para o nosso pároco, o Padre José Antônio, que nos apoia sempre,
E, de forma muito especial, eu até peço, Padre Moacir, Padre Felipe, a vocês todos, para um amigo nosso da pastoral, o Rômulo. Ele está passando por um momento muito difícil, mas ele é uma pessoa de muita fé. E nós acreditamos que vai passar para ele também. Então, fica aqui o meu agradecimento, né, a todos vocês pelo convite e o agradecimento principalmente a Deus, porque a vida de ninguém é fácil. Todos nós temos dificuldades, mas se a gente tem Deus, né, conosco, fica mais fácil de passar por isso, né? Então, meu muito obrigado. E também aos nossos amigos, né, aos seminaristas todos do Seminário Curadars, que fica lá na nossa comunidade, né, ao Padre Luciano, que é o reitor deles, Luciano Pimenta, que tanto tem nos ajudado. Então, fica aqui o meu abraço a cada um. Ótimo. Muito obrigado, Janaína. Quero parabenizar, né, a iniciativa, esse tema, foi muito gostoso essa noite, né, ouvir outros olhares, né, enquanto família, enquanto educador, enquanto padre, acrescenta muito. Acredito que quem está em casa aí entendeu, né, que família tem que ter essa visão multidisciplinar. Não adianta investir só em um lado, tem que investir em todos os lados, né? Se nosso problema social está aí, então vamos tentar aí amenizar essa situação, investindo nessas outras dimensões aí que fazem parte da gente. E aí eu, né, deixo aí esse convite, né, para que cada família possa pensar, né, de que forma que você pode fazer que desse momento de pandemia um momento inesquecível para sua família, de forma positiva. De que forma que você pode criar memórias positivas dessa situação na cabecinha dos seus filhos, para que um dia ele possa falar assim: mãe, pai, era tão bom aquele período de pandemia que nós ficamos juntos, que a gente pôde brincar junto, que a gente comia junto, que a gente arrumava a casa junto. É uma oportunidade, porque quando tudo se abrir novamente, talvez a gente não vai poder fazer isso tudo juntinho, a gente não vai poder arrumar a mesa e comer tudo juntinho. Vai ser aquela correria que só finais de semana e à noite, né, que nos é permitido quando está tudo funcionando, quando está tudo ativo. Né? Então, gostaria de mandar um beijo, né, para minha família, um abraço para minha família, em especial as minhas Marias, que estão lá me assistindo, Maria Alice e Maria Luísa, minhas anjinhas. Obrigada. Eu também gostaria de agradecer muito pelo convite, né, e por esse momento. Foi muito bom, gratificante mesmo, de não estar só partilhando, mas também ter aprendido muito aqui com todos vocês, né? Agradecer a todos que estavam participando da live também, foi muito bom. E deixar um recado também, que a gente busque realmente o equilíbrio dentro da nossa casa, que a gente busque a nossa família como porto seguro, né? Que a gente busque realmente trabalhar o nosso psicológico em cima disso, e que a gente busque coisas positivas e coisas boas para a gente. E que a gente também procure ser uma pessoa ativa para que o nosso corpo não padeça, que a gente consiga manter o nosso corpo ativo para que quando as coisas normalizarem, a gente esteja bem fisicamente também. Né? Muito obrigado. Obrigado, Thelma, que esqueci de registrar aqui, que eu estava verificando as mensagens chegando, então obrigado pela sua conclusão também. Otávio, muito obrigado. E minha palavra, como animador também desta pastoral familiar da região, é de agradecimento. Primeiro, a equipe da região, né, juntamente com o Romeu, a banda, e hoje aqui representando também a nossa equipe, a Janaína, abraçando esse serviço à nossa igreja aqui na região episcopal Nossa Senhora da Conceição. Agradecer a Thelma, que aceitou o convite por intermédio aqui do Padre Antônio Moacir, né, junto da região. Com um prazer tê-la aqui conosco, e ouvir você foi muito bom, muito agradável. Agradecer o Otávio, que na paróquia também exerce ali uma presença muito significativa, e sempre me alegrando com o seu crescimento pessoal e espiritual. É um grande colaborador da nossa paróquia, ele e a sua família, que ali atuam e são realmente presença de Deus ali no nosso meio, e certamente
vão levar essa marca para o resto da vida dele e daqueles que com ele convivem. E agradecer os meus paroquianos, é a paróquia Nossa Senhora da Anunciação, que para mim é a melhor paróquia que tem no mundo, na região. E que bom. É sinal que o senhor ama o povo e o povo ama bem o senhor. Agradecer a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, seja da paróquia Nossa Senhora da Anunciação ou de outra paróquia, que também deve ser para você a melhor. E lá na paróquia, no bairro São Gabriel e Ouro Minas, de uma forma muito especial, o nosso querido Padre Vicente, que provavelmente está nos acompanhando, Frei Sérgio, mais conhecido lá, pela presença dele, que também nos ajuda a conduzir aquela grande família que é o povo de Deus ali presente. E também o padre tem família, não é? O padre, como diz por aí, não é filho de chocadeira, não é o Padre Antônio Moacir. Verdade. A gente tem família. Então, um abraço e um beijo para minha mãe, Dona Iris, o meu pai, o senhor Fred Slander e o meu irmão Emanuel. Tem avó, tem tio, não precisa, né? Então, fica aqui um abraço a todo mundo que está no meu coração. Com certeza, a paróquia de origem, né? A que o senhor precisa também Santa registrar. Maria, Mãe de Deus, lá no bairro União. Mas também gostaria de deixar aqui registrado um convite, um desejo e uma verdade. O convite é que, vivendo a cada dia, de acordo com a programação da sua paróquia, a Semana da Família, nós possamos chegar juntos até o domingo, onde às 10h30 da manhã, lá na Catedral Cristo Rei, transmitida ao vivo pela TV Horizonte, nós teremos a missa com o nosso arcebispo Dom Valmor, a presença de familiares da nossa região, que vai ser motivado aqui pela equipe, coordenada pelo Romeu, para levarmos pessoas da pastoral familiar lá, no domingo, dia 23. Dia 16, domingo, dia 16, Bom, agora vocês precisam acertar os eixos. Né, Cremilda? Ajuda aí, secretária. Salva nós. Porque até então estava tudo articulado para o dia 23. Se houve mudança nesse tempo do bate-papo, aí certo. Porque nós temos que ajustar essa reserva, tudo. Eu acho que eu posso dizer para o senhor o seguinte: preciso também justificar para os senhores e senhoras que estão acompanhando por causa desse pequeno ajuste que vamos fazer agora. Porque exatamente o colegiado pastoral familiar, ao organizar e planejar o encerramento da Semana da Família, lembrou que no dia 16, cada comunidade paroquial faça a sua semana de encerramento. E no dia 23, a região faz, porque aí possa também as comunidades paroquiais acompanharem no dia 23. Lembra desse raciocínio, equipe do colegiado pastoral familiar? Lembra-se? Ah, ótimo. Isso. O senhor foi o pai da sugestão. Ótimo. Família tem que ter pai. E o pai da sugestão foi o senhor. E exatamente pensando, enquanto colegiado, que as comunidades paroquiais celebram o encerramento do dia 16 e a região, dia 23, às 11 horas. Às 11 horas, e onde que a nossa motivação precisa ser de fato, aí você que está em casa, junto à sua comunidade paroquial e forania, ajudar a articular e fazer a reserva, que é importante. Vocês devem ter conferido através também da nossa live, Cremilda postou lá indicando, é preciso fazer a reserva, indicando o nome, através do nosso e-mail da região episcopal, para que nós tenhamos, então, todo o nosso planejamento do nosso colegiado Família Renske, na missa de encerramento, dia 23, às 11 horas. Então, e a missa será presidida, como o padre Felipe disse, presidido por Dom Valmor e transmitido pelas redes sociais e a TV Horizonte. Claríssimo, padre. Que bom que o senhor
né? Tirou as dúvidas, ficou muito Ótimo. claro agora. Então, dia 23, às 11 horas da manhã, na Catedral Cristo Rei. Isto. Está marcado o encontro. É bom. Então, o convite é dessa missa do dia 23, às 11 horas da manhã, na Catedral, e podem acompanhar pela TV Horizonte e outros meios de comunicação. O desejo é que nós caminhemos nesta semana com aquilo que nos inspira o versículo 15, capítulo 24 de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a verdade que eu trago é aquela que escutamos no domingo, na abertura da Semana da Família. O próprio Jesus dizendo para todos nós, diante desse cenário de pandemia, dos sofrimentos da família, de tantos conflitos, mas como tempo de oportunidade que temos de sermos melhores, segundo essa verdade que nós escutamos. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Muito E se o bem. senhor me permite, quando o senhor falou, Padre Felipe, me veio aqui à memória Beirute. Que a gente possa, né, rezar por aquelas pessoas que estão sofrendo tanto com aquele desastre. Né? A gente está aqui tão preocupado com o nosso umbigo que às vezes a gente se esquece do sofrimento que ele é mundial. Aquilo foi uma coisa horrorosa. Quando eu vi a cena, parecia uma cena de guerra, parecia uma bomba atômica. Então, que a gente possa rezar pelos feridos, pelas famílias, né, que perderam seus entes, e para que eles possam se recuperar. Isso. Desculpa interromper, mas eu não podia deixar de fazer menção a esse episódio tão triste. Ok. Então, como registrei o agradecimento de cada membro, também o Padre Felipe, obrigado, né, pela conclusão. E lembrando aqui, organizando também de acordo com muitos outros ouvintes, mas lembro aqui de dois irmãos, José Paulo Santos e o Aloísio Carvalho. O José Paulo Santos, agradecido pelas reflexões. Padre, E o Aloísio Carvalho, parabéns pelo tema e pelos palestrantes. Aí digo à equipe do Colegiado Pastoral Familiar, na presença do Padre Felipe, do Romeu, junto pensando essa noite dessa live. Então, parabéns para vocês. Parabéns também você que está em casa, que acompanhou, que possa ajudar a divulgar essa nossa live, possa visitar a sala de vídeo. E com certeza o tempo será melhor, porque o sinal com certeza corrige. Então, visita lá esta live. Padre, só um minuto. O José Paulo é um dos nossos seminaristas, nosso seminarista poeta, que veio lá de Garanhuns e está aqui conosco fazendo teologia na PUC. É um dos nossos 16 seminaristas do Seminário Curadás. Isso, que bom, obrigado. Eu citei, então, o nome desses dois irmãos que estão acompanhando a live, mas lembrando que estou sintetizando tudo aqui também foi registrado por muitos outros que se contempla com essas palavras de agradecimento. E agradeço mais uma vez Padre Felipe, Otávio, Thelma, Romeu e Janaína. Muito obrigado, que Deus abençoe sempre o caminho de todos. Agradeço também a presença da Cremilda, que está sempre ajudando a articular a nossa região. Mais uma noite juntos para essa live. O Kels, que é o nosso técnico, muito obrigado. E também registrar a presença do seu Paulo, que aqui está acompanhando a live ao vivo, é o esposo da senhora Cremilda, e também é um grande colaborador da nossa região, sempre nos eventos, tem colaborado muito conosco. Muito obrigado, seu Paulo. Paulo Henrique, como diz o Cremilda. Paulo Henrique. Muito bem. É família, por isso é importante registrar. E convido a todos para rezarmos 3 Ave Maria, encerrando então a nossa live. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Convido o Padre Felipe para junto darmos a bênção para cada um de vocês aqui presente, mas também a bênção para as famílias que conosco vivenciaram a experiência dessa live, essa formação importante, rica para toda a família. E sempre é bom recebermos bênção. Então, a bênção também para as famílias que nessa Semana Nacional da Família organizou na sua comunidade paroquial momento de encontro, de formação, famílias que estão precisando de bênção, que abre o coração e receba então esta bênção. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Permaneça na paz do Senhor e muito obrigado a todos.